Oi, pessoal. Então, fiz um vídeo sobre as melhores leituras de 2024 e eu acho que eu esqueci de comentar lá que eu tinha deixado de lado os livros teóricos de psicanálise. Então, aqui nesse vídeo eu vou comentar algumas das melhores leituras que eu fiz em 2024. Separei 10 livros que eu li em 2024 que eu recomendo, mas eles não estão ranqueados do melhor para o pior. Eu estou comentando eles em ordem de leitura. Então, esse que eu vou comentar agora foi o primeiro que eu li em 2024 dos que eu estou indicando. Então, a ordem vai ser essa, tá? Vou começar comentando esse que já estava na minha mão, que é o Fundamentos da Psicanálise de Freud e Lacan, volume 4, do Marco Antônio Coutinho Jorge. O Marco Antônio Coutinho, ele primeiramente escreveu uma trilogia, era para ser uma trilogia inicialmente, pelo menos foi assim que ele divulgou, e ele lançou os 3 volumes, e depois apareceu esse quarto, depois de alguns anos, que é o Laboratório do Analista. E, gente, aqui nesse livro, eu acho que o Coutinho está mais livre de temáticas, assim, no sentido de poder pensar o fazer do analista e o que é que atravessa esse fazer. Ele vai pensar a questão da arte, do fazer analista, do fazer do analista como um fazer artesanal, que é construído a cada paciente, né? De que a psicanálise ela se refaz a cada novo paciente, né? Então, nesse sentido que a gente pode pensar um trabalho artesão, um trabalho muito mais vinculado com a arte do que é um fazer científico, mas que também pode ser pensado de forma artesanal nesse sentido de uma construção, de que aquilo não é universal, aquilo serve para aquele paciente em específico. E várias outras temáticas são problematizadas e pensadas aqui, mais especialmente uma delas, que é a questão da seção de tempo variável, né, que o Marco Antônio vai problematizar como aquilo que os analistas acabaram pegando e transformando em algo enrijecido, né, em sessões curtas, e ele vai pensar todas essas questões. Mas vários outros temas da teoria lacaniana vão estar aqui, como os matemas, os discursos, enfim, tem muita coisa aqui, o objeto A, muitas coisas aqui que ele vai problematizar e que ele vai se debruçar sobre, bom, o texto do Marco Antônio é muito, muito, muito rico clinicamente, ele traz muitos exemplos da cultura, enfim, que é algo que eu vou comentar em um outro livro mais para frente, né? A capacidade do Marco Antônio de trazer os objetos de arte, como filmes, livros, esculturas, pinturas, para pensar questões da teoria psicanalítica, e isso é muito rico. E aí depois, esse eu li junto com a Larissa Alverne, e esse outro que eu vou indicar também, que foi o Nós do Inconsciente, do Ivan Correia. Aqui a gente tem uma teoria um pouco mais dura no sentido lacaniano, porque ele de fato vai se debruçar sobre temas que são um pouco mais complexos, não mais complexos do que o Marco Antônio, tá? Eu estou pensando de forma geral. São temas complexos que o Ivan ele vai descrever e vai discorrer com muita leveza, assim. Eu acho que o grande diferencial da transmissão do Ivan é que ele tem uma capacidade de falar de uma forma simples aquilo que é bem complexo, sem perder o rigor. Ele não torna simplório, ele torna mais simples. É como se a gente conseguisse entender algo ali do que ele está transmitindo, sem necessariamente a gente ter entendido a teoria e tudo mais, porque é algo que a gente vai construindo junto com ele, né? Afinal, se trata de uma transmissão, não de um ensino. E aqui não são escritos, né? Porque eram palestras e seminários que ele proferia, e depois isso foi sistematizado em texto. Mas ainda assim a gente vê algo da sua transmissão muito ética e muito clínica também, tá? Depois eu li o Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Gente, esse livro aqui eu já li e reli várias vezes, assim, não necessariamente de cabo a rabo, mas você vai voltando a esses textos sistematicamente, que são os textos técnicos do Freud, são os textos sobre a clínica, sobre a técnica, que a Autêntica reuniu nessa edição maravilhosa, que reúne esses textos. Só falta um texto aqui. O problema dessa edição é que tem um texto que é o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise ou algo assim, de 1911, que é o primeiro dos artigos técnicos do Freud que não consta nessa edição. Que eu acho que é porque depois vai vir uma edição sobre os sonhos e ele vai constar lá. Eu suponho, né? Porque seria isso que justificaria esse texto não estar aqui. Mas tirando isso, é um livro excelente para a gente acompanhar o desenvolvimento da clínica freudiana, desenvolvimento da técnica propriamente, né? A gente vê ele abandonando a hipnose e emergindo cada vez mais no uso
da associação livre e se debruçando sobre temas outros que se relacionam também com essa técnica e com essa clínica. Então, esse é um livro que eu sempre indico para quem está começando ali na clínica. É essencial que vocês se debrucem sobre os textos que constam nesse livro. Esse outro se chama Transtornos Borderline e Estados Psicóticos, Narrativas Psicanalíticas, organizado pela Marisa Mélega e pela Aparecida Andriatti. Gente, esse livro é ótimo, é um livro novo, que eu indico muito mais para vocês poderem ver um pouco sobre o relato da técnica com pacientes borderline psicóticos do que sobre a teoria. Assim, embora tenha um rigor e um compromisso em explicar a teoria, eu acho que esse não é o foco, assim, eu quero entender sobre borderline, eu não acho que é aqui que a gente aprofunda essa temática, mas acho que esse livro ilustra muito ricamente como é a técnica com esses pacientes e o manejo, tá? Então, ele é muito mais sobre casos clínicos que trazem um pouco de teoria do que teoria, tá? Então, ele me serviu nesse sentido. Esse outro, Adolescência Normal, um enfoque psicanalítico, da Arminda Aberasturi e do Maurício Nobel. Amei esse livro, assim, foi um livro que eu usei muito na disciplina sobre desenvolvimento para falar sobre a adolescência, que vai tratar a adolescência como esse momento onde o sujeito vai passar por algumas condições de luto, né, do enlutamento do corpo infantil, da perda de um lugar da criança dentro da família, da ressignificação desses lugares. Enfim, um texto excelente que, claro, precisa ser problematizado em relação a várias coisas, especialmente o contexto antigo. Dá para a gente pensar uma crítica em relação a várias coisas que mais contemporaneamente a gente pensa, mas ainda assim uma excelente porta de entrada para essas discussões sobre esse momento da adolescência, que é um momento único, que é um momento de transição entre dois lugares, mas é um momento autêntico, é um momento que deve ser pensado não como esse momento de transição, mas como esse momento específico que tem suas características específicas. Depois eu li A Ciência da Psicanálise, Metodologia e Princípios, do Luciano Elia. Eu comecei esse livro tendo muita dificuldade e achando que não faria sentido eu continuar a leitura porque eu não estava entendendo muita coisa, mas depois você entende como o autor ele vai construindo muito consistentemente o seu argumento e de como a gente sai entendendo bem o que ele quis transmitir. Então tem esse momento primeiro, que é um momento mais duro, um momento mais difícil, mas depois ele chega no ponto dele, quando ele chega faz sentido você ter lido tudo aquilo que você leu. Então, se vocês quiserem se apropriar um pouco mais dessa discussão sobre a questão da cientificidade da psicanálise, esse é um excelente livro, assim, para você dar uma aprofundada mesmo na questão da ciência, tá? Mas ele vai tratar de questões como ética, por exemplo. Então, o texto não se limita exclusivamente de forma tão amarrada à questão da ciência, porque a ciência vai se ampliando para outras discussões, tá? Gostei de ter lido A Transferência, da Denise Maurano. Também foi uma releitura, assim como do Fundamentos da Clínica Psicanalítica do Freud. E ele tem um subtítulo que se chama Uma Viagem Rumo ao Continente Negro. Então, assim, eu adorei ter lido esse livro, porque dessa releitura eu pude me aperceber melhor de algumas questões relacionadas com o feminino, que é algo que a autora vai tratar aqui, por isso ela fala desse continente negro, né? Assim, de rumo ao continente negro. E aí ela vai também falar bastante sobre a questão do desejo do analista. Isso é algo muito importante para a questão da transferência. Não acho que esse livro seja, quero aprender transferência, pronto, você vai ler esse livro e vai ser uma leitura que vai lhe ensinar o que é transferência e pronto. Não, acho que ele é um aprofundamento em questões sobre a transferência, muito mais do que uma introdução à transferência, tá? Mas tudo que é necessário e tudo que é introdutório também vai estar aqui, de forma sistematizada, mas de forma um pouco resumida, né? Assim, é um livrinho pequeno, mas ele dá uma aprofundada nesses outros pontos e foi isso que me chamou a atenção nessa releitura. Li Fundamentos da Técnica Psicanalítica, uma abordagem lacaniana para praticantes. Esse foi um dos melhores livros que eu li, tanto de psicanálise quanto livros de literatura, enfim, porque eu amei ler esse livro. Acho que o Bruce Fink também tem uma capacidade clínica incrível, só que não tanto aqui para questões de obras, de arte e tal, mas questões clínicas mesmo, tá? Da escuta clínica.
Inclusive, o meu capítulo favorito desse livro é o que ele fala sobre escuta, que é o primeiro capítulo. Também adoro o capítulo sobre interpretação, que é o quinto capítulo, mas ele vai tematizar outras coisas aqui, como a transferência, como a questão da escuta da psicose e outras questões relacionadas com a técnica psicanalítica lacaniana. Então, gente, assim como Fundamentos da Clínica Psicanalítica, eu indico esse para quem está iniciando a clínica aí no seu estágio em psicanálise e por aí vai. Também li Deslocamentos do Feminino, da Maria Rita Kell, que tem o subtítulo A Mulher Freudiana na Passagem para a Modernidade, que vai tratar especificamente da obra do Gustave Flaubert, Madame Bovary, para pensar a construção dessa mulher freudiana, dessa mulher histérica, né? Da passagem aí de uma mulher idealizada, satisfeita com a vida conjugal, com a vida doméstica, e que através da literatura vai descobrindo ali as possibilidades de uma liberdade, de uma vivência que antes era mais atrelada ao masculino, e o quanto isso implica um sofrimento de abdicar dessa liberdade em prol de uma vida imaginária ali relacionada com o feminino. Então a Rita Kell vai tratar de todas essas questões de uma forma maravilhosa, e aí para mim o que se destaca nesse livro, apesar de ela percorrer toda a teoria freudiana acerca do que é o feminino e da sexualidade feminina, eu acho que para mim o grande destaque desse livro de fato é a leitura que ela faz do romance do Gustave Flaubert. E por fim, eu li Freud no século XXI, O que é Psicanálise, que é o volume 1 dessa série que o Iannini vai lançar. Esse foi lançado agora esse ano, em 2024. Esse ano não, né? Em 2024, que eu tô gravando esse vídeo em 2025. E aí eu li esse livro num grupo de estudos e eu amei. Gente, assim, o Iannini tem uma capacidade de contextualizar a psicanálise no século XXI que é magistral. Sim, ele vai discutir coisas como a pandemia e você vai entendendo o sentido dessa construção através das bases freudianas. Então ele parte do Freud para chegar na contemporaneidade. Na verdade, ele parte do Freud para falar na contemporaneidade, e ele fala isso de uma forma incrível, assim como Marco Antônio Coutinho Jorge. Ele tem um olhar clínico para as questões do mundo e para a literatura e para os filmes, que também assim é incrível, mas mais do que isso, a questão do contexto mesmo, do contexto cultural, eu acho que é algo que se sobressai no Iannini e que eu achei excelente. Também me deu vontade de ler tudo que esse homem escreve, então eu vou até ler, inclusive, o Ciência Pouca é Bobagem, que ele escreve com o Dunker, porque eu gostei muito da escrita dele, gostei dessa capacidade que ele tem de trazer o Freud, de fato, para o século XXI. Então, gente, essas foram as leituras que eu mais gostei de fazer em psicanálise em 2024. E aí, quando for ano que vem, se tudo der certo, se eu ler muita coisa, eu venho comentar com vocês as minhas melhores leituras. É isso, um abraço e até o próximo vídeo.